Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. E o VIX foi para cima dos 20 pontos e o mercado ontem deu uma estressada. O motivo é o mesmo, as big techs, inteligência artificial, investimento em capex, blá 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 blá. E então nós tivemos um estresse geral aí, todo mundo para baixo ontem, mas ainda continua aquela mesma situação. Ninguém perdeu o fundo, ninguém mudou tendência, é apenas volatilidade e tensão. O mesmo vale para o Ibov, que ontem teve um dia de baixa, mas não muda nada na tendência. Tá? O dólar também tentou fazer uma reação, mas ele continua para baixo, então segue tudo como antes, mas com bastante tensão e movimento no mercado. Então não vamos perder tempo e vamos para os gráficos. Então aqui no mapa de calor já fica claro o que aconteceu ontem, né? O mundo inteiro para baixo, inclusive o nosso EWZ. E, obviamente, o S&P 500 também bastante vermelho, né? Mas a gente vê aqui que o pessoal de varejo, aqui, economia real, ainda tem alguns que se salvaram. Só que as Big Techs todas para baixo, a Apple caiu 5%, que ela que estava quase já no topo histórico, né? E então pesou bastante. E aqui está o cara mais importante para a gente ficar de olho, né? Eu vinha falando já há alguns dias, né? Dessa linha de tendência aqui, esse suporte, e que ele podia dar essa estirada a qualquer momento. E ontem foi o dia, né? Hoje está se segurando aqui nessa região. Enquanto ele estiver aqui, tudo bem. O meu medo é ele dar essa estourada aqui para os 30. Aí nós podemos ter uma correção mais intensa, tá? Olhando aqui os juros, ontem foi para baixo, foi uma boa notícia, né? Os juros americanos ainda está segurando aqui no suporte. A Europa parece que está perdendo fundo aqui, né? Ainda tem um pouquinho de briga aqui e tal, mas essa região aqui mais importante já foi. Isso daqui é um ótimo sinal, porque os dados aí de inflação, de emprego econômicos, né, estão indicando que a Europa vai ter que cortar mais juros. É isso que esse gráfico está refletindo, o do Reino Unido também. E o Japão está aqui nessa região, voltou aqui para essa região de suporte agora, né? Então vamos ver como é que vai reagir aqui, se vai se segurar e continuar para cima ou se vira para baixo. Olhando aqui o S&P 500, veja que fez uma bela de uma barra de baixa e essa situação aqui é que eu já cansei de falar, né? Essa dificuldade de romper topo, e aí ele pega qualquer estressezinho, ele dá essa espetada para baixo, né? Por isso que eu falei que tem que estar leve aqui, né? Já faz tempo que eu estou falando que aqui tem que estar leve, e se por um acaso ele romper, a gente vai ter um monte de oportunidade de entrar novamente, tá? Mas como eu disse, ainda está longe de perder fundo, né? Então não adianta querer apostar na reversão de tendência, pelo menos por enquanto. Mesmo a Nasdaq, olha, ainda temos aqui essa região para mim, que é o divisor de águas aqui, nos 24 mil pontos, nós estamos trabalhando aqui nos 24.700, né? Então assim, não é bonito, mas ainda não reverteu tendência. O Dow Jones fez uma bela de uma correção aqui, mas isso daqui pode ser encarado como um pullback nessa região. Enquanto estiver acima aqui dos 48.500, a tendência está preservada. O Russell 2000 também, né, ainda não perdeu o fundo, se mantiver a tendência está preservada. Eurostock 50 voltou ontem como todo mundo, mas veja que a Europa sentiu menos, né? Mesmo a Alemanha aqui, que estava querendo resolver, foi um pouquinho, teve volatilidade aqui, foi um pouquinho mais para baixo, mas ainda está na mesma região. O Reino Unido continua para cima, a França, rompeu aqui o topo histórico, deu uma voltada, mas se segurar aqui está tudo ok, né? Espanha continua na mesma e a Itália continua na mesma, né? Correções todo mundo corrigiu, né? A Ásia, nós tivemos a China com essa correção aqui, se não perdeu o fundo, ok, mas está longe de estar bonito esse gráfico, né? E o Japão, ok, subiu demais, se vier uma correçãozinha aqui, é só oportunidade de novas compras. E afetou todo mundo, né? Mercados emergentes ontem deu essa engolfada aqui, mas por enquanto é só pullback, né? O EWZ também, podemos tratar isso aqui como pullback, para mim não mudou nada, a mesma coisa. O México também, né? Só um pullback, e a Argentina está com mais dificuldade, tá? A Argentina, se perder esse fundo aqui, anula aquela compra que a gente tinha falado, tá? E até o petróleo ontem foi para baixo. Então o petróleo ele está aqui com esse risco de romper esse topo, né? Mas ontem deu uma aliviada. E é bom, né? Petróleo para baixo é bom porque segura a inflação. O minério de ferro está fazendo uma bela de uma barra de baixa aqui. Então, para quem está de olho aí em Vale, talvez a gente tenha a oportunidade de pegar uma Vale mais barata, né, que ela está subindo e ignorando o minério de ferro. Quem sabe hoje a gente vem uma correção.
As metálicas também entraram na volatilidade, né? Então o cobre ontem também fez uma barra grande para baixo, o ouro também aqui volatilidade para baixo, a tendência permanece, né? A prata também, olha só, bastante volatilidade. Veja que esse negócio aqui está começando a fazer isso daqui, né? Vamos ver se ele consegue ir afunilando para depois voltar a subir, tá? Essa tendência aqui está preservada dessas metálicas, tá? A platina também, o urânio sofrendo um pouco mais, não pode perder fundo, e o DXY, até que, olha, apesar da tensão, ele segurou aqui na mesma região, né? Ou seja, esse DXY continua para baixo. O Bitcoin também está baixo, né? Teve mais um dia de baixa aqui, mas não foi na intensidade que o resto do mercado. Isso daqui é um sinal interessante, né? Ou seja, ele pode deixar um fundo mais alto aqui. Vamos ver. O Ethereum, a mesma coisa, tá até marcadinho aqui. E aí, vamos falar aqui das magníficas, porque ontem teve bastante movimentação. Olha só essa barra aqui de Apple. E agora, esse negócio aqui já deixa uma situação que a gente coloca as barbas de molho, no meu caso o bigode de molho, né? Então, olha só, isso daqui a gente tem um potencial ombro, cabeça, ombro. Obviamente o pescoço está aqui embaixo, então tem muita coisa para acontecer. Eu não acho que isso aqui vai acontecer, mas não é uma coisa legal, né? Essa falha aqui de teste de topo, né? A Microsoft continua para baixo aqui, ainda não perdeu fundo, mas está sem força para reagir. A Amazon, que lembra que a gente tinha falado aqui dessa compra, né? Olha só, perdeu esse fundo aqui ontem, né? Então, assim, se alguém comprou esse negócio aqui, tem que estopar e depois ver uma nova configuração, tá? Não adianta querer ficar torcendo, não. O Google agora está começando a corrigir, se perder esse fundo aqui a gente pode ter uma correção maior. A Meta, que aqui era a região de suporte, ela está perdendo essa região, ela pode vir testar esse fundo aqui. A Netflix continua caindo, então olha só, tendência soberana, né? Ontem fez um barrão para baixo aqui. A Tesla, que estava tentando reagir, ontem fez uma barra de baixa, pode voltar aqui para o fundo. E a Nvidia, que estava tentando romper, fez ontem uma barra de baixa, ainda não está longe aqui do fundo, né? Então veja que a gente já tem aí as magníficas com gráficos meio estranhos, né? Coisa que fazia tempo que a gente não via, né? Indo para o Brasil, aí nós temos o DI, que tem tudo para perder esse fundo, continua a configuração. O índice ontem fez essa barrona aqui de baixa, né? Mas por enquanto isso aqui pode ser tratado só com um pullback, tá? Não temos mudança de tendência. E a gente olha aqui mesmo nos 60 minutos, olha, esse negócio aqui ainda continua para cima. Não duvide isso daqui marcar um fundo e a gente ter compra hoje no índice, tá? Por enquanto a configuração é de alta, o que eu posso fazer, né? Tá difícil aqui de vender, né? O dólar também fez uma reação aqui, mas olha, tem bastante resistência aqui e se virar para baixo tem venda nesse dólar, tá? As small caps, como todo mundo, né? Elas fizeram a barra de baixa ontem, mas está dentro dessa consolidação. Itaú marcou um topinho aqui, pode vir visitar esse topo anterior. O Bradesco está na mesma. Banco do Brasil teve muita volatilidade, porque saiu notícia aí da Braskem, né? Que a Braskem tem uma dívida lá com eles. Eu realmente não li, tá bom? Mas tem um rolo da Braskem com o Banco do Brasil e por isso que teve toda essa volatilidade aqui. Mas o interessante é que fechou aqui no rompimento, né? Então parece que não é um grande problema, né? A Sambi aqui também virou para baixo, né? A Vale, veja que ela está aqui, vamos até ver como é que está esse, nós temos uma divergência aqui, porque ela já vem subindo aqui, né? Então assim, com o minério de ferro, essa Vale aqui ela poderia fazer uma correção, seria saudável, né? Vamos ver se ela acontece e se a gente pega, né? A Petrobras também tem a divergência aqui, né? Mas isso não é o mais importante. Enquanto ela não perder fundo, ok. Se perder esse fundo aqui, a gente pode ter uma correção maior na Petrobras, tá? A B3 até que se segurou bem, né? E a BPAC aqui parece que vai corrigir um pouquinho mais para dar uma oportunidade de compra, tá? A VEG continua bem, né? Fez uma barra de alta aqui, apesar de tudo isso daí, tá bom? Então, turma, basicamente é isso daí. Espero ter ajudado e não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nos canais se ainda não for inscrito, né? No YouTube /Fernando Modé, no Instagram @mfmodé e no X @mdroberto, tá bom? Lá, mercado internacional, muitas teses, muitos posts. E se você quiser operar com a gente no método 10X, tem link na descrição do YouTube, ou então pode mandar DM aí nas outras redes que a gente fala o caminho das pedras para vir operar com a gente na sala ao vivo, tá bom? Valeu, um abraço.